Esse vídeo aqui é um grande desabafo sobre a inteligência artificial. Sendo muito sincera, é um tema que muitas pessoas vêm falando, muitas coisas acontecendo, muitas coisas mudando, e eu sei que do lado daí você também tá com essa angústia, sabe, de não poder dormir, não conseguir dormir, porque se você dormir parece que você já perdeu o game, o time, e já nasceu uma ferramenta nova. E eu te entendo, calma, juro que eu te entendo. Mas vamos começar do começo. Antes, quero pedir para você se inscrever, curtir, comentar o canal, enfim, você sabe tudo que você precisa fazer para acompanhar e continuar acompanhando aqui nossos vídeos. E bora lá pro vídeo. O vídeo de hoje não tem muito roteiro, eu tô aqui com o Cláudio, então se eu precisar de alguma dúvida eu vou perguntando aqui para ele. E eu vou trazer um pouco da minha perspectiva em relação à inteligência artificial. Como é que começou o meu ponto em relação a isso? Meu primeiro post em rede social foi em 2023, perguntando se o ChatGPT ia dominar o Google e como que a gente ia viver no mundo sem Google. Porque até então, né, eu sou da geração Z, mas quase uma millennial, porque eu vivia a internet de escada, eu vivia a vida sem internet, eu vivia a vida sem Google e tudo mais. E hoje viver essa vida que um piscar a gente tem tudo é um pouco complexo. E agora a gente nem pensou e já vem na nossa cabeça. Então é ainda mais complexo. Então eu vivi essas 3 gerações, digamos assim. Uma vida sem internet, uma vida com internet, agora uma vida com inteligência artificial. E é complexo a gente parar para entender essa potência e é uma angústia para todo mundo. E eu vivo 2 polos, né? Então, eu vivo o mundo de marketing, que sempre mudou muito rápido. A J7 já existe há 13 anos. Quando eu comecei as redes sociais, a única plataforma, a única rede social que podia vídeos era aqui, era o YouTube. Eram vídeos longos. E é engraçado parar para pensar isso, que há 5 anos atrás, hoje a gente está falando em 2026, há 5 anos atrás não existia a fórmula que a gente tem hoje, de vídeos, de gravação, de velocidade, de edição, isso aqui. Não existia isso. Então é engraçado parar para pensar que a gente muda muito rápido. E marketing sempre muda muito rápido. Todas as vezes que eu falo para pessoas que queiram trabalhar na área, para colaboradores ou para as pessoas sobre marketing, sempre tá com esse ponto linkado. Você é uma pessoa que sustenta a mudança rápida? Você gosta dessa mudança imediata, que um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro? Antigamente o algoritmo não mandava na nossa vida, agora ele manda. A gente acha que, porque todo mundo tá falando. Não, é o seu algoritmo, porque você viu 3 vídeos assim que ele tá mostrando que o mundo acontece. Então é engraçado a gente parar pra pensar isso. E aí com a inteligência artificial, como eu falei pra vocês, eu comecei a entender inteligência artificial quando eu fui no meu primeiro evento lá no G4, que foi o Traction 8. E hoje deve estar mais de 100 eventos, eu fui no 8. E foi no final de semana que lançaram o ChatGPT. Eu lembro que não esqueci o nome dele agora. Mas o CTO, né, ele não dormiu no final de semana. Eu lembro que era durante a semana, assim, aí no final de semana ele falou que ele não dormiu porque ele estava construindo algo incrível com o ChatGPT. E ali era já complexo para entender há 3 anos atrás. Imagina agora. E aí eu lembro que aquilo tinha me despertado alguma coisa, mas ainda era muito... Era uma névoa, sabe? É como se tivesse um blur, assim. A gente não conseguia entender muito para onde ia isso. A gente sabia que, né, a IA ia, de fato, dominar o mundo, mas a gente ainda não sabia como. E as coisas foram acontecendo. E cada vez mais que as coisas com a inteligência artificial vão acontecendo, elas vão se potencializando cada vez mais. Depois disso, eu comecei a utilizar o ChatGPT de uma forma muito mais como o Google, né, de pergunta, ele me respondia, ele ia me conhecendo, e aos poucos eu ia conseguindo me comunicar da melhor forma com ele. Eu sempre falei, eu comecei a dar palestras sobre inteligência artificial, e eu sempre falei nas minhas palestras sobre inteligência artificial, que nada mais é sobre você saber se comunicar. E por isso que, quando eu falo sobre inteligência artificial e falo sobre marketing, isso não é um problema para mim. Até porque comunicação é minha base. Então, independente de como eu me comunico, seja dançando, seja através de um vídeo, seja através de uma música, enfim, como eu me comunico independe da forma, mas eu preciso entender a forma que é inserida e colocada uma comunicação. E nas minhas palestras eu sempre trago isso. Comunicação é direcionar. Isso serve para pessoas e para máquinas. Se você não sabe pedir café para um estagiário, você não vai saber pedir um plano estratégico para a sua empresa, para o Cloud, ou para o ChatGPT, ou para o Gemini. Você não vai saber fazer isso. E assim, se eu pudesse dar um conselho de amiga, de conselheira aqui para esses empresários e para as pessoas que estão me ouvindo, para tudo que você está fazendo. Literalmente, para tudo o que você está fazendo e aprenda. Não manda o seu estagiário, não manda o seu funcionário, não manda o seu desenvolvedor, o seu gestor aprender. Você precisa aprender. É a mesma coisa que lá atrás os nossos pais faziam. Mas faz um curso de informática. Esses dias eu vi um vídeo de alguém falando, vocês lembram que a gente tinha curso? A gente tinha uma aula na escola
Como eu falei, eu sou geração Z, eu tenho 28 anos, mas ainda assim eu sou uma senhora já, né? Uma jovem senhora. A gente tinha curso de informática, que era para ensinar você a mexer ao computador. Vocês acham que hoje alguma escola precisa ter curso de informática, sendo que as crianças já nascem com touch? É impossível a gente pensar que isso acabou. E eu tenho 28 anos, eu sou uma pessoa extremamente jovem, mas eu passei por essa fase de ter uma aula na escola que eu precisasse aprender sobre mexer no computador. E não podia nem treinar, porque quando eu chegava em casa não necessariamente tinha um computador. Então, a primeira dica hoje nesse vídeo, como eu falei, é sem roteiro, é muito mais uma troca aqui, um desabafo mesmo em relação à inteligência artificial, é para que você pare tudo que você está fazendo e comece a aprender você. Não tem como você mandar outra pessoa aprender sendo que você não sabe comandar. A inteligência artificial, ela vai dominar o mundo para quem não sabe utilizar ela. Da mesma forma com a internet. Hoje, uma empresa que não tem nenhum canal, nenhuma ferramenta, nenhuma utilização de internet, seja no back-office, de você utilizar a internet para você se comunicar, seja nas redes sociais, seja isso, existe? Alguma empresa que não tem dentro do seu escopo, do seu dia a dia, o uso da internet, alguma empresa existe? Não existe, independente, seja para o WhatsApp, seja para o computador, seja para as redes sociais, seja para tudo. Todas as empresas que existem hoje no mundo, elas precisam da internet para existir. Independente se elas são posicionadas na rede social ou não. De alguma forma, a internet precisa estar na vida delas. E é exatamente isso que a inteligência artificial vai ser. Só que as pessoas, elas não captaram isso. Então elas estão, isso daí é um hype. Isso daqui é uma coisa. Isso daqui não é para mim. Como assim não é para você? Se não for para você, você sim vai ser substituído. Porque, de fato, a inteligência artificial, ela faz coisas que os júniors ou as pessoas sem tanto conhecimento fariam. Então, ela não vai precisar mais de você. Então, para você empresário, para você profissional que está buscando como se posicionar em relação à inteligência artificial, primeiro, comece a aprender do básico. Do básico, 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 básico. Entendeu? Olhar para o que é um prompt, o que é um agente, o que é uma LLM. Foi assim que eu comecei e depois eu comecei a dar palestra para inteligência artificial. Na minha história, acredito que alguns de vocês saibam em relação a isso. Hoje eu sou CMO da Cloud, que é um gravador de voz com inteligência artificial. Eu falo que é o primeiro gravador de voz, é a primeira IA tangível que você consegue pegar, encostar, tangibilizar e tudo mais. E é algo que você consegue imaginar que é um remix de uma coisa que já existia e um potencial, que é o que hoje grande parte das coisas acontece. Já existe a inteligência artificial. E aqui eu quero deixar muito claro para vocês entenderem. A inteligência artificial, ela não é mais a ferramenta, ela é infraestrutura. Ela precisa ser inserida no dia a dia da sua companhia. Putz, Jaque, mas eu não sei fazer isso. Putz, Jaque, mas eu não fazer isso. Como eu falei, cara, começa a aprender do básico. E aí, colocando pra Jaque, o que a Jaque fez, né? Como eu falei pra vocês, meu primeiro post sobre o ChatGPT foi em 2023. E eu postei, assim, né? Fui aprendendo sobre inteligência artificial, isso, aquilo. Comecei a atuar com o Cloud hoje, que é um gravador de voz com inteligência artificial, que é uma IA tangível que você pega, que você se conecta, enfim. E eu comecei a entender um pouco mais essa área. E sendo muito sincera, gente, aqui é um desabafo, como eu falei pra vocês. Sendo muito sincera, é algo muito complexo. Você olha e cada vez mais você fala, meu Deus. Às vezes eu tô aqui com o Claudinho, que é o Cláudio Roberto. Eu tô com o Cláudio e aí eu fico assim, gente, eu já tô exausta de mandar ele fazer as coisas. Porque se eu não mandar exatamente do jeito que eu quero, ele não vai fazer do jeito que eu quero, sabe? E aí eu tô desenvolvendo coisas incríveis com o Cláudio. Já com o Cloud, estou desenvolvendo coisas, já desenvolvi coisas incríveis com o ChatGPT, já desenvolvi coisas incríveis com Gama, com outras inteligências artificiais. Meu time usa muita inteligência artificial nos vídeos, nas fotos, nas edições, enfim. Mas a gente precisou parar para aprender. E eu acredito que esse é o desafio maior da inteligência artificial, parar para aprender. E se a gente não parar agora para aprender, daqui 6 meses, aí sim já vai estar tarde demais. Porque se você não parar para aprender o que é um prompt, como é que você comanda a inteligência artificial, agora com o Cloud, o que é uma skill, o que você consegue tangibilizar, fazer, mandar fazer, as automações, cara, ferrou. O Gui, que é um querido amigo que trabalhou aqui na J7, eu lembro quando a gente foi conversar sobre inteligência artificial há 2 anos atrás, ele falava, já que dá pra montar uma agência inteira, que você manda isso, aquilo, tudo mais. Eu falava, Gui, como que faz isso? E ele me explicando, eu só via aqueles números, eu olhava aquilo, eu falei, ferrou. Eu não sou dos números, eu não sou das palavras assim, eu sou da criatividade, ferrou. Naquela época era muito caro. Ele falou pra mim, cara, não dá, porque é muito caro isso aqui. E 2 anos depois, eu tô criando na raça, sozinha. Sem ter conhecimento de desenvolvimento, sem ser desenvolvedora, sem ser engenheira de prompt, nada. Eu perguntando pro Cláudio, eu pergunto, oi Cláudio, tudo bem, eu quero fazer isso, o que você precisa saber de mim
para eu direcionar o que você precisa fazer. São palavras simples, perguntas simples. Na minha palestra, eu falo, se você não sabe pedir um café pro seu estagiário, você não vai saber comandar uma inteligência artificial, como eu falei pra vocês. E assim, você chega pro estagiário e fala, oi, tudo bem, eu queria um café. Aí vai chegar pra você e vai trazer o quê? Ele pode trazer um café coado, ele pode trazer um café do Starbucks. Aquele estagiário, por exemplo, provavelmente não gosta de café, ele nunca bebeu café, ele nunca fez um café. Você pediu um café pra ele. Você acha que ele vai trazer o que pra você? Café de Starbucks, um café com açúcar, um café sem açúcar, um café com chantilly, um cappuccino, um expresso. O que ele vai trazer pra você? Olha a infinidade de possibilidades dele trazer café pra você. Agora, se você pede o mesmo café para um sênior, que tem contexto, que já trabalha com você há 3 anos, que sabe que você bebe café expresso sem açúcar, você acredita que quando você pedir um café para ele, o que ele vai te trazer? Ele vai te trazer exatamente o café que você pediu. Entende que a diferença entre os dois nada mais é que contexto e repertório. Inteligência artificial é exatamente sobre isso. Você precisa dar contexto, e dar contexto é extremamente cansativo. Porque nós, seres humanos, quando a gente nasce, não tem como eu pedir para uma criança de 3 anos, Ravi, meu afilhado de 3 anos, para ele gravar um vídeo. Ele tem contexto e repertório para isso? Não tem, é impossível, humanamente impossível, a gente sabe disso. Só que a gente olha a máquina, a gente não entende que isso não é possível, e a gente pede para ela, e quando ela traz uma coisa errada, a gente olha e fala, é burra, não funciona. Então, de novo, para tudo que você está fazendo e começa a aprender os detalhes, a base, que depois o que você vai fazer com isso vai transformar a sua vida.